Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora por essa porta, atravesse o corredor, alcance cada canto dessa casa e se deite ao seu lado nessa cama onde você está. Que essa paz cubra quem dorme no outro quarto, quem ainda vai chegar tarde, quem você ama e nem está aqui esta noite. Que ela repouse sobre o seu travesseiro como uma mão que afaga uma testa cansada, sem pressa, sem cobrar nada em troca, só para dizer que chegou a hora de descansar. Hoje é sábado, 25 de julho de 2026, e a igreja caminha ainda neste tempo comum do ano, esse tempo sem festa grande, esse tempo de vida miúda, de dias que se parecem uns com os outros. E talvez seja justamente nesses dias iguais, sem nada de extraordinário, que a gente mais precise ouvir que não está sozinho, porque é fácil sentir Deus perto na festa. Difícil é senti-lo perto na segunda-feira da alma, no meio do que é comum, do que se repete, do que cansa devagar. Respire comigo antes de tudo, não com pressa. Puxe o ar devagar, sinta o peito subir e solte. De novo, mais fundo agora. E solta tudo junto com o ar o que ficou preso hoje. Sinta o peso do cobertor sobre as suas pernas, o jeito que o corpo afunda no colchão quando você finalmente para. Escute a casa. Aquele estalo baixo da parede quando esfria, o zumbido distante da geladeira, talvez uma torneira pingando lá longe, talvez o silêncio puro. É noite, o dia já entregou tudo o que tinha para entregar, o bom e o ruim, e agora ele acabou. Ele não volta e você não precisa mais dele. Eu queria te pedir uma coisa, larga o dia de hoje. Não precisa resolver ele agora. Aquela conversa que ficou pela metade, a conta que você olhou de canto de olho e desviou, o que você deveria ter dito e engoliu, a coisa que você prometeu a si mesmo e não conseguiu cumprir de novo. Deixa, não porque não importa, mas porque não é agora, deitado nessa cama, que você vai carregar isso. A noite não foi feita para carregar, a noite foi feita para entregar. E existe uma diferença enorme entre dormir segurando o mundo e dormir depois de ter posto o mundo nas mãos de quem aguenta o peso dele. Porque tem um cansaço que o sono não cura. Você já reparou? Você dorme, acorda e ele continua lá, sentado no pé da cama esperando. É um cansaço mais fundo. É o cansaço de quem anda muito tempo sentindo que segura tudo sozinho. De quem é forte para os outros o dia inteiro e não tem para quem ser fraco. De quem se deita e no escuro tem a impressão de que ninguém está vendo, que ninguém sabe exatamente o tamanho do que se leva por dentro. E aí a pessoa faz o que sempre faz. Aperta os dentes, vira para o lado e tenta dormir como quem tenta esquecer. E eu vim aqui esta noite justamente por causa disso. Para te dizer, olhando bem para o fundo dessa sensação, uma coisa simples que talvez você tenha esquecido de tanto ouvir de leve. Você não está sozinho aí. Nunca esteve. Nem no pior dia. Nem na madrugada em que você achou que estava. Nem naquela vez em que você chorou no escuro e teve certeza de que ninguém no céu ou na terra tinha reparado. Reparou sim. Alguém estava contando cada lágrima. Então eu te pergunto, e responde no fundo do peito, sem precisar dizer em voz alta. Em que momento hoje você se sentiu mais só? Foi de manhã, antes de todo mundo acordar, naquele silêncio que só você conhece? Foi no meio da correria, cercado de gente e mesmo assim? Foi agora quando a luz apagou e a casa ficou quieta demais? Segura essa resposta. Não foge dela. É exatamente ali, nesse ponto, nesse lugar preciso onde dói, que Jesus quer entrar esta noite. E se você acredita nisso, se você quer que seja verdade, eu te convido a fazer um pequeno gesto de fé agora. Escreve nos comentários, com suas palavras ou com estas. Jesus, eu sei que tu estás comigo todos os dias. Não é para os outros verem. É uma oração que a sua mão faz enquanto a sua boca descansa. É você fincando uma estaca no chão desta noite e dizendo, aqui eu decidi acreditar que não caminho sozinho. Escreve devagar, como quem assina embaixo de uma promessa. Existe uma frase que Jesus disse, e ele a disse no fim.
Quando já estava de partida, quando os discípulos olhavam para ele com aquele aperto de quem vai ficar sem chão, foram as últimas palavras dele antes de subir aos céus, e é isso que faz elas pesarem tanto. Porque as últimas palavras de alguém a gente guarda, a gente não esquece. Ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Escuta de novo, devagar, palavra por palavra. Eu estou, não eu estarei, como se fosse uma promessa para o futuro que talvez chegue. É agora, neste minuto, nesse quarto, nessa cama, convosco, do seu lado, não olhando de longe lá do alto, com os braços cruzados, perto, do jeito de quem senta na beirada do colchão, todos os dias, não só no domingo, não só quando você reza direito, não só quando você merece, todos, o dia em que você foi bom e o dia em que você falhou feio, o dia da alegria e o dia em que você nem conseguiu levantar direito. Até o fim dos tempos. Quer dizer, não tem prazo de validade, não tem uma data marcada em que ele desiste de você e vai embora sem avisar. Pensa no tamanho disso. A última coisa que ele quis deixar gravada no coração de quem ele amava não foi uma regra, não foi uma ameaça, não foi uma lista de tarefas. Foi uma companhia, foi um eu não vou te largar. Como se ele soubesse, antes de qualquer um de nós nascer, que o nosso maior medo não é o sofrimento em si. É sofrer sozinho. É achar que ninguém segura a outra ponta da corda quando a gente está pendurado no escuro. E eu quero te contar uma história para você sentir isso na pele, não só entender com a cabeça. Tem uma mulher chamada Neuza. Ela mora em Aracaju, numa casa simples de 2 quartos, dessas que ficam quentes demais no fim da tarde e que ela ama assim mesmo. Neuza tem 52 anos e é cuidadora de idosos. Passa os dias tomando conta de Dona Cecília, uma senhora de 87 anos que quase não anda mais e que às vezes esquece o nome da própria Neuza. Ela dá banho, troca, cozinha o mingau na medida certa, mede a pressão, conta o comprimido, escuta a mesma história repetida 3 vezes com a mesma paciência da primeira. E faz isso porque ama, mas também porque precisa. O dinheiro do mês vem dali, contadinho, sem sobra. O que quase ninguém via era a outra ponta da vida de Neuza. Porque quando ela voltava para casa, à noite, não tinha ninguém para tomar conta dela. O marido tinha partido havia 4 anos. De um jeito rápido, um coração que parou de repente numa manhã comum, dessas em que a gente sai de casa achando que vai voltar para o mesmo mundo. Os filhos já crescidos moravam longe, um em São Paulo, a outra em Brasília, e ligavam quando dava, sempre com pressa, sempre com a voz cansada de quem também está carregando o próprio mundo nas costas. Então Neuza cuidava do dia inteiro dos outros e chegava em casa para uma casa que não devolvia cuidado nenhum. Ela esquentava a comida no micro-ondas, comia em pé na cozinha, encostada na pia e ia se deitar. E foi ficando pesado, não de um jeito barulhento, de um jeito surdo, desses que ninguém percebe de fora, nem a própria pessoa percebe de dentro no começo. Neuza começou a chegar mais tarde de propósito, dando uma volta a mais, só para não encarar tão cedo o silêncio da casa. Começou a deixar a televisão ligada a noite inteira, no volume baixo, porque a voz de qualquer programa era melhor do que o nada. Uma noite dessas, ela sentou na beirada da cama, no escuro, com o controle na mão e não conseguiu nem apertar o botão. Ficou ali parada, sentindo o quarto grande demais para uma pessoa só. E do fundo, sem planejar, saiu de dentro dela uma frase que não era bonita, não era ensaiada, não tinha nada de oração de missa. Senhor, será que o Senhor lembra que eu existo? Esse foi o fundo dela. Aquela pergunta dita para o teto escuro, e aí aconteceu uma coisa pequena. Tão pequena que se você contar para outra pessoa ela nem entende. Neuza não mudou de vida, não recebeu uma ligação milagrosa, não caiu dinheiro do céu. Dona Cecília continuou esquecendo o nome dela no dia seguinte. O que mudou foi um gesto.
Ela decidiu que antes de deitar, ia parar de encher o silêncio com a televisão. Em vez disso, ia falar com Jesus como quem fala com alguém que está mesmo ali, sentado na cadeira do canto do quarto. Não uma oração decorada, uma conversa. Contava o dia. Reclamava às vezes sem medo de reclamar. Agradecia às vezes quando encontrava o que agradecer. E terminava sempre do mesmo jeito, com aquela frase que ela tinha ouvido numa missa e nunca mais soltou. Tu estás comigo todos os dias. No começo ela se sentia meio boba, falando sozinha no escuro, feito quem conversa com a parede. Mas foi acontecendo algo. Uma noite ela reparou que já não ligava mais a televisão. Não sentia falta. O quarto tinha deixado de ser um lugar vazio e tinha virado um lugar de encontro. E ela percebeu uma coisa que a espantou, que a fez até sentar na cama de novo para pensar. A solidão não tinha ido embora do lado de fora. Os filhos continuavam longe. O marido continuava morto. A casa continuava quieta. Mas por dentro, no lugar exato onde antes doía, tinha entrado uma companhia. Repara nisso porque é o segredo de tudo. O primeiro milagre não aconteceu na vida dela. Aconteceu dentro dela. A paz chegou antes de a situação mudar. E foi essa paz que depois, aos poucos, sem ela nem forçar, foi mudando tudo o mais. Neuza começou a ligar ela mesma para os filhos sem cobrança na voz, só saudade limpa. Reaproximou-se de uma irmã com quem estava brigada havia tempo demais para lembrar o motivo. Um domingo, quase sem pensar, convidou Dona Cecília e a família dela para um almoço, e a casa quente que ela amava se encheu de gente, de barulho, de prato batendo pela primeira vez em anos. Mas nada disso teria acontecido se, primeiro, ela não tivesse descoberto, no escuro daquele quarto, que quem se deita sozinho e quem se deita acompanhado de Deus dorme na mesma cama, mas não dorme o mesmo sono. Enquanto Neuza dormia, achando que nada estava acontecendo, alguma coisa estava acontecendo. Deus não tira folga à noite. Ele trabalha no escuro, nas raízes, embaixo da terra, onde a gente não vê e nem desconfia. É assim que a semente vira árvore, no escuro, em silêncio, sem espetáculo. E é bem provável que agora, nesta noite, enquanto você acha que está só descansando, ele já esteja movendo peças que você só vai enxergar daqui a semanas, talvez daqui a meses. Confia no trabalho de quem cuida de você enquanto você dorme. Fica comigo mais um pouco. Não apaga ainda o que resta de luz aí. Porque agora vem a parte mais importante desta noite, a parte pela qual tudo o que a gente disse até aqui estava só preparando o caminho. Daqui a pouco a gente vai rezar juntos, e não vai ser uma oração de boca para fora, vai ser de dentro. Então respira e vem comigo mais devagar ainda, como quem desce uma escada no escuro, um degrau de cada vez. Fecha os olhos. Se já estão fechados, deixa fechados e relaxa a testa, relaxa entre as sobrancelhas, esse lugar onde a gente guarda a preocupação sem perceber. Solta o maxilar. Deixa os ombros caírem. Eles passaram o dia subidos, encolhidos perto das orelhas. Agora podem descer. Solta as mãos, abre os dedos, deixa que larguem tudo que estavam segurando sem você mandar. Coloca uma das mãos sobre o peito, sobre o coração e sente ele batendo. Sente. Esse batimento não é você que faz. Ele bate desde antes de você aprender qualquer coisa e ele vai continuar batendo esta noite inteira, sem você mandar, enquanto você dorme. Alguém sustenta esse batimento, alguém que não dorme para que você possa dormir. E agora imagina, não força, só deixa a imagem chegar sozinha. Imagina que a porta do seu quarto se abre em silêncio, sem barulho de dobradiça, e Jesus entra. Ele não vem com pressa, não vem com uma lista do que você fez de errado. Ele atravessa o quarto e senta ali, na beirada da sua cama, do lado onde você está deitado. Sente o colchão afundar um pouquinho com o peso dele. Ele está perto, tão perto que você poderia estender a mão e tocar. E ele te olha, sem pressa nenhuma, com aqueles olhos de quem já sabia que ia te encontrar aqui esta noite.
de quem esperou o dia inteiro por esse momento. E ele diz: baixinho, só para você, eu estou aqui, sempre estive. Você pode descansar agora. Fica nessa cena. Não faz nada, não precisa dizer nada, só se deixa ser olhado por ele. E dessa cena, agora, sobe a nossa oração. Senhor Jesus, a primeira coisa que sobe do meu peito não é pedido, é obrigado. Obrigado porque eu cheguei até o fim deste dia. Obrigado pelo ar que entrou nesses pulmões tantas vezes hoje que eu perdi a conta e nem agradeci. Obrigado pela cama onde eu estou deitado, pelo teto sobre a minha cabeça, por cada pessoa que hoje cruzou meu caminho, até as que me cansaram, porque elas também são vida. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos dias em que eu esqueci de Ti, Tu não esqueceste de mim um único segundo. Obrigado por teres estado comigo hoje, do primeiro ao último minuto, mesmo quando eu me senti mais sozinho e não percebi que Tu estavas do meu lado o tempo inteiro. E agora, Senhor, eu entrego. Nas Tuas mãos eu ponho o que eu não consigo resolver. Aquilo que fica girando na minha cabeça quando eu tento dormir, eu tiro de dentro de mim e coloco aqui nas Tuas mãos, que são maiores que as minhas. Eu entrego as contas que não fecham. Entrego a saúde que preocupa, a minha ou a de quem eu amo. Entrego as pessoas que estão longe, os filhos, os pais, os amigos, esses nomes que eu carrego e por quem eu não posso fazer quase nada além de Te confiar. Eu abro as mãos, Senhor. Eu paro de segurar sozinho. Toma Tu, que Tu sabes o caminho que eu não enxergo. E perdoa, Jesus. Perdoa o que eu fui hoje e não devia ter sido. As palavras que eu disse com dureza. A impaciência com quem não merecia. A vez em que eu escolhi o mais fácil em vez do mais certo. Perdoa também, Senhor, o modo como eu me trato por dentro, essa voz que vive me acusando, que não me deixa em paz, que me cobra o que eu não consegui ser. Lava tudo isso. Não quero levar essa sujeira para dentro do sono. Me deita limpo, me deita perdoado, como um filho que o pai já não está mais bravo, que já foi recebido de volta antes mesmo de terminar de pedir desculpa. E cura, Senhor. Agora eu peço com tudo. Cura aquela ferida que ninguém enxerga, que eu escondo até de mim. Cura a solidão que aperta o peito quando a casa fica quieta. Cura a mágoa antiga que eu jurei que já tinha superado e que ainda dói quando alguém encosta nela sem querer. Cura o meu corpo cansado, cura a minha mente que não desliga, cura o medo que mora no fundo e que decide, sem me pedir licença, o que eu vou ou não vou fazer da minha vida. Passa a Tua mão por dentro de mim esta noite, Senhor, e cura o que só Tu enxergas, o que nem eu sei nomear. E é daqui, desse chão de gratidão, de entrega, de perdão e de cura, que eu me levanto e declaro, porque eu já chorei o suficiente sozinho e agora eu escolho crer. Em nome de Jesus eu declaro que eu não estou só, e nunca estive. Em nome de Jesus eu declaro que Ele está comigo todos os dias, hoje, amanhã e no dia em que eu não estiver mais aguentando. Em nome de Jesus, eu declaro que a solidão não tem a última palavra sobre a minha vida, porque a última palavra dele foi: eu estou convosco. Em nome de Jesus eu declaro que esta noite eu durmo acompanhado, guardado, cercado por uma presença que não pisca e não cansa. Em nome de Jesus eu declaro que o milagre já começou dentro de mim, antes mesmo de mudar lá fora. Em nome de Jesus eu declaro que amanhã eu acordo com esperança nova, porque quem me acompanha não me abandona no meio do caminho. Amém. E agora a energia baixa, o coração se aquieta, e a gente se recolhe nas palavras que a igreja reza há 2000 anos. As palavras que não são só minhas nem só suas, mas de uma multidão que já se deitou e já se levantou confiando nelas. Reza comigo bem baixinho, quase sem mexer os lábios. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. E agora nos voltamos para aquela que nenhum filho de Deus reza sozinho, a mãe que fica de vigília à beira da cama dos que ela ama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe querida, guarda esse teu filho, essa tua filha que agora se deita. Cobre com teu manto esta cama, este quarto, esta casa. Fica de sentinela enquanto os olhos se fecham e não deixa que nenhum medo atravesse a noite. E hoje, dia de São Tiago Apóstolo, aquele que largou as redes e seguiu Jesus sem olhar para trás, que ele interceda por nós, para que a gente também tenha a coragem de largar o peso que carrega e seguir confiando, mesmo quando não enxerga o caminho todo, mesmo quando só dá para ver o próximo passo. Agora recebe a bênção desta noite. Que Deus abençoe esta casa, do telhado ao chão, de porta a porta. Que abençoe cada pessoa que dorme sob este teto e cada nome que você levou hoje no coração. Que abençoe o seu sono, para que seja profundo, sem pesadelo, sem sobressalto. Dessas noites em que a gente fecha os olhos e quando percebe, já é de manhã. Que os anjos façam ronda em volta desta cama e que nada perturbe o seu descanso. E que amanhã, quando a primeira luz entrar pela fresta da janela, você acorde não com o velho peso, mas com a esperança nova de quem sabe, no fundo, que atravessou a noite acompanhado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração esta noite, deixa ela chegar em mais alguém. Tem gente se deitando agora mesmo, achando que ninguém sabe do peso que carrega. Compartilha, sem esforço, como quem passa um cobertor para quem está com frio no quarto ao lado. Pode ser que seja exatamente isso que a pessoa precisava ouvir antes de dormir. E agora chega. Não tem mais nada para resolver hoje. Solta o telefone, deixa a mão descansar sobre o cobertor. Fecha os olhos e leva contigo, para dentro do sono, uma única certeza, leve como um sussurro no ouvido. Você não está só. Ele está aqui do teu lado e vai ficar a noite inteira, sem cansar, sem sair, sem dormir. Dorme em paz, filho de Deus. Dorme em paz. Boa noite.